Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Caro-Kann. Vamos ver uma partida não muito novinha, de 1949, entre o Invisível e o Flor. O Flor é um jogador muito conhecido, esse Invisível eu não conheço, mas o Flor é um jogador muito forte. Vamos lá, o Invisível está de brancas, o Flor de negras. E4, C6, D4, D5, cavalo C3, D por E4, cavalo por E4, cavalo D7, cavalo F3, cavalo G6, cavalo de G, F3. As brancas jogaram muito tradicional isso daqui de ficar com os dois cavalos em FG protegendo o roque. Pergunta, por que as brancas recuaram? O cavalo das brancas recuou. Quais as razões para brancas? O jogador com espaço extra deve manter as peças no tabuleiro para manter o oponente apertado. O jogador com espaço geralmente consegue atacar. Nesse caso, ele deve manter as peças do tabuleiro para alimentar o próximo ataque. E6. Você pode jogar C5 sem preparação, daí D por C5, E, C6, C6, e dá uma atrapalhadinha na defesa do adversário. B4 não é muito popular, mas não sou louco pela posição das negras no final desta linha. Jogou A5, C3, A por B4, C por B4, B6. A4, B por C5, B por C5. Avançou. Com o Nutbu invertido, a transparência desagradável. Eu prefiro as brancas, são aqueles dois desagradáveis transeuntes lá, né? A duplex aqui, ó. E vou jogando lá. Aqui B por D3, aqui B por C6. Opa. Aqui, né, D por C6. Vamos lá, C5. D por C5, E6, C6. Foi dar uma atormentadinha ali, né? Se jogar B4 não é muito popular, ainda vai ser C3, A por B4, C por B4, A6, A4, escolhe B6, A4, B por C5, B por C5. Foi um notebook invertido da parede desagradável. Eu prefiro as brancas com aqueles dois desagradáveis transeuntes, que são os dois peõezinhos lá. Né? B por C6, bispo E2, bispo E7, roque, roque, dama B6, torre B1, roque, 12C4, torre D8, dama C2, tirou a dama da reta da torre adversária, né? É bom não arriscar. Eu já vi muita gente esquecer e perder a dama. C5, fabricar o avanço do peão de C e ajudar na defesa caso o peão de B ataque. Bispo D2, bispo B7. Eu gosto da posição das negras. Aqui joga o bispo D3. E o que joga? O que ia acontecer? Aqui, ó, depois de bispo C4, cavalo B6. Sinceramente, esse cavalo tem jeito de você ganhar tempo, não é bispo. Eu vou jogar o bispo D3, recua o bispo. C5. O último movimento das negras parece uma resposta lógica ao desenvolvimento do seu bispo para as brancas para C4. D por C5, bispo por C5, roque, roque,
dama E2, dama C7. As negras podem estar felizes com o resultado da abertura, composição majoritária padrão na ala oposta. Está bem interessante mesmo. Pergunta, isso parece passivo. Por que as pretas não jogam? Ah, desculpe, daí ele jogou bispo E2. É bem... Isso parece passivo, né? Por que as pretas não jogam intervalo libertador C5? Tentar tirar esse peão do meio. Mas vamos lá, continuando. Jogou roque, dama E2, C5. Agora que ele jogou as negras, acho que é a hora certa para o seu tradicional intervalo libertador. Ele pode parar C5 ainda mais com bispo B6, C4, bispo B7, bispo F4. Uma vez chega a posição quase dentro com o jogo de blitz contra Kasparov, exceto que surgiu de uma semi-eslava. A estrutura Caro tem laços íntimos com as linhas eslava, semi-eslava, francesa, Rubinstein, francesa e Tarrashi. Isso aqui é dama por D5. A posição é C3 siciliana aqui, ó. É C5, D por C5, bispo por C5, torre de AD1. Isso daqui é muito chato. Você tem dois reis aprontando para você. Dama E7, cavalo G5 e as negras ficam bem com E5. Mas aqui joga C3, depois de torre D1, a sugestão dele, reis, dama C7, C4. Kasparov tendia a favorecer seu peão de C em C4 em vez de C3, nesta linha. C por D4, cavalo por D4, A6, B3, torre E8, bispo B2, B6, cavalo H5, bispo B7. Se Karpov temesse o saco das brancas, no próximo lance ele teria jogado o quê? Karpov. Cavalo C5. Ou jogar cavalo por E6. Esse golpe demora objetivamente a favor das pretas. Certamente cria dificuldades práticas para a defesa. C por E6. Dama por E6. Cheque. Rei F8. Bispo por H7. Bispo C5, mantém a vantagem. Lembrando, as brancas, as peças das negras também estão muito ativas. Como desenvolvemos nosso bispo e a dama, o nosso bispo enterrado e a dama? Simples. B6. Como é habitual nessa linha, o mau bispo das negras acaba não sendo tão ruim quando atinge a diagonal H1, A8. Em vez de jogar C por D4, ou cavalo por D4, considerar uma instalação C3 da siciliana sobre o peão isolado, e geralmente considera o melhor tiro das brancas para uma vantagem. Cavalo C5, isso pode estar muito cedo. As pretas não devem dar rei nos brancos livres sobre E5. A6. Mas aqui, ó, bispo C2, torre E8, torre D1, bispo D7, cavalo F3, G4. Também dá uma vantagem, ligeira vantagem para as brancas. Dama C7, cavalo E5, torre de AD8,
bispo F4, dama C8. Cavalo H5, coloca a pressão sobre na ala do rei. Mas jogou aqui, cavalo E5. É muito chato jogar esse cavalo aí, né? Mas vamos lá, em vez de cavalo E5, ele podia ter jogado torre E1. Bispo B7, depois C5. O autor ele sente que o melhor tiro das brancas em uma borda é jogar na posição C3, estilo siciliana. Cavalo por C5, eu recapitularia com bispo C5 e manter o cavalo D7 em olho e E5. Bispo C2, dama C7, C4, torre de AD8, B3, A5, bispo B2, dama F4, bispo E5, bispo F3. É preferível pegar, né? Bispo D6, bispo D2, dama D7, torre D7, cavalo F1, cavalo A6, A3 para não deixar o cavalo entrar aqui, que vai ficar perigosinho. Torre C7, o jogo das negras das casas escuras compensa o par de bispos. Bispo B7. Pergunta, o preto pode jogar C por D4? Resposta, estava prestes a repreender-me e dizer que sugestão está apenas pedindo os problemas, depois do que? De cavalo C6, dama E8, C por D4, mas se o preto jogar bispo por D6, não vejo nada especial para as brancas. Portanto, a resposta é sim, por incrível que pareça, sua jogada é jogável. Eu odeio quando os alunos tiram notas melhores que mim. F4, a resposta, as brancas não conseguem o ataque imagina após o movimento. Devia jogar mais calmo, bispo por E3, cavalo D5. As negras também recebem um contra-jogo central razoável. C por D4, B por D4, cavalo por E5, bispo por E5, dama D5, F4, torre de FD8, dama C2. Aqui são variantes, tá? Vai jogar F5 tentando fazer o quê? Dá um duplex com varanda. Aí jogou bispo D2, C por D4, cavalo D7, dama por C7, cavalo por C por D4. O ataque das brancas parece ser bem perigoso, não é? F5 está no ar. Vamos lá. C por D4, C por D4. Uma posição peão isolado comum. Nem tanto, os pretos têm um método pouco ortodoxo de aproveitar a iniciativa. Qual? Cavalo por E5, etapa 1. Dissociar o peão isolado. Permite que as pretas assumam as rédeas da posição. D por C5, cavalo G4. Etapa 2. O ponto da sua última jogada é o preto, não o branco, está empurrando enquanto flor. O técnico se transforma em morphe. Bispo por H7, cheque. Isso ganha um peão, mas deixa os brancos lentamente e inadequadamente cobertas pelos quadrados escuros. Seu ataque acaba sendo o reflexo do reflexo. O problema das brancas é que é difícil ignorar aqueles cavalos pendurados G4, por exemplo. Rei H1, bispo C5,
E agora você vai tentar cavalo E4. Cavalo por H2. Cavalo F cheque. Cavalo por C5. Cavalo por F1. Ganha material devido ao garfo em G3. Né? Mas aqui, ó, G por F6, dama H2, F5, G3, rei B8, deixando as negras com um peão em um peão com ataque. Dama por H7, dama por G4, D4 cheque, rei H1, torre E8. E aqui, ó, jogou aqui rei H7, dama G4, dama D4, rei H1, torre de A C8. Faz aqui cavalo H5, ainda sob ilusão que está atacando. Chegou a hora de fazer o retiro, né? Dama E2, quando as pretas continuam a ter compensação mais do que suficiente pelo peão. Mas jogou G6, deu um total no cavalo. Dama G3, as brancas ameaçam uma descoberta mortal. As pretas devem concordar com o ataque perpétuo levando o cavalo. Torre H8. Algumas descobertas são menos mortais que outras. As pretas leem mais uma vez as brancas que atacam e que defendem por aqui. O rei das negras, embora temporariamente preso, continua a dar os tiros como o chefe da máfia que comanda seu império criminoso por trás das grades. Cavalo F6. O cavalo ancora em F6, mas e daí? Torna-se claro que o intruso falha completamente em perturbar o rei das pretas de alguma forma, né? Bispo E3, dama por B2. Mais aqui G7. Dama E3. A posição das negras se rompeu e vamos deixá-las de lado. Depois a gente volta e vê o que aconteceu. Cavalo G4, torre de H2. Resumo, devemos tratar a linha 6, cavalo G3 com respeito. Já que as brancas pairam sobre o nosso lado do rei como uma multidão de peças. Resumo, devemos tratar a linha 6 com respeito com as brancas partes sobre o nosso lado do rei, com multidão de peças, mas também recursos defensivos reforçados por nosso peão extra naquele flanco. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Vamos continuar estudando o livro de Jesus de la Vila, não falta muito. Vamos estudar bastante. Honrar o voto de quem perdeu seu tempo ganhando, tentando, é óbvio, mas pela lei. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Tudo de bom para vocês.